Sou o repórter Rodrigo Fischer, da Rede Tua Rádio. Então, a gente está aqui na semana do Dia do Colono e do Motorista, trazendo um pouco a respeito do cotidiano da agricultura familiar. Então, a gente vai trazer uma série de materiais especiais contando como é que é o dia a dia do colono, o dia a dia da agricultura familiar aqui na Serra Gaúcha. Então, a gente veio conhecer aqui a EFASERRA, que é uma escola agrícola voltada bastante para a formação de jovens do campo, para eles permanecerem lá, né? E lidar também com a sua propriedade rural, assim, quando herdarem as propriedades de seus pais, avós, mães. E a gente veio conhecer a EFASERRA para entender como é que é esse trabalho feito com os jovens, com os estudantes. Então tá, viu, Israel, diretor, né, aqui da EFASERRA. Então, primeiramente, né, para a gente começar aí a nossa conversa, só para conhecer um pouco da história aí também da EFASERRA, como é que surgiu essa escola, né, essa instituição aqui em Caxias do Sul, como é que vocês tiveram esse início, né, da escola? Muito bem, então a Escola Família Agrícola, né, ela é mantida por uma associação de pais, né, de pais agricultores. Ela foi formada em 2013, lá em Garibaldi, né. Os agricultores visionários, né, eles viram que a escola que os filhos deles estavam estudando, nas escolas regulares, não era uma escola que condizia com o ensinamento que eles queriam para essa gurizada. Pesquisaram, foram em feiras e encontraram lá a Escola Família Agrícola de Santa Cruz, que foi um exemplo, né, um referencial para a nossa Escola Família Agrícola aqui da Serra Gaúcha. E a partir daí, então, em 2013, se formou a associação e se formou a escola, uma escola de ensino médio e técnico em agropecuária, onde os jovens então permanecem uma semana em internato e uma semana nas suas propriedades. E até para contar um pouco, né, dessa metodologia de estudo, né, dessa parte do internato que passa uma semana aqui, na outra semana vai, né, para a propriedade rural da sua família, como é que funciona isso, como é que foi trabalhada essa metodologia? Isso, então a pedagogia da alternância ela existe há muito tempo já, então só no Brasil tem mais de 150 escolas que adotam essa pedagogia da alternância. Essa alternância nem sempre ela é quinzenal, né, em todas as escolas. Tem escolas que a gurizada fica 2 semanas na escola, 2 semanas em casa ou 3 semanas também. Mas é uma pedagogia que visa o quê? Que o jovem permaneça na sua propriedade. Para ele estudar aqui na escola, então esse jovem tem que ter uma propriedade onde ele vai pôr em prática os seus ensinamentos. E essa prática é feita na propriedade, né? Então essa pedagogia, então ele estuda a propriedade onde que a sua família está, né? Muitas vezes o jovem entra aqui no primeiro ano não sabe nada de sua propriedade e sai do terceiro ano aqui com a propriedade na mão, sabendo tudo que tem nela e se deixar essa propriedade para trás, o que vai deixar para trás. E também para entender um pouco dessa metodologia, né, dessa parte do internato, você até explicou, né, a respeito dessa diferença para as outras escolas, só para a gente entender um pouco do cotidiano do estudante que passa a semana aqui na escola. Como é que funciona isso? Então, esse jovem que está aqui durante a semana, ele chega aqui na segunda-feira pela manhã, a partir das 9 da manhã ele já está aqui na escola, e ele tem aula durante a manhã, tarde e noite. Então, ele tem aula turnos regulares, claro que mesclando ali o ensino médio, o ensino técnico e também o jovem aprendiz. Além dos estudos na casa, esse jovem ele tem toda uma obrigação, eles são divididos em coletivos, né, no qual eles têm obrigações de coletivos, por exemplo, limpar os quartos, limpar a casa, ajudar na comida, na limpeza, né? Então, esses coletivos eles vão variando, né, em sessões assim durante as semanas e todos ajudam em tudo. Então, eles são responsáveis pela manutenção da casa também. E aqui tem estudante de todo tipo de agricultura, isso? De todo tipo de agricultura e de 30 municípios do estado, né? Então, aqui da região, né, são 30 municípios, então tem gente que trabalha com hortifruti, com gado leiteiro, gado de corte, silvicultura, né? Então é bem variado, né? Então são diversas regiões aqui diversos municípios da região, né? Então com vários tipos de cultura. E só para a gente também compreender essa expansão, né, da EFASERRA,
aqui na região, atende 30 municípios. Só para a gente também ter um exemplo, quantos municípios, os nomes dos municípios, né? E também quantos estudantes que vocês possuem atualmente, uma média. Isso, então nós temos aqui 150 jovens em formação de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. São 2 turmas de primeiro ano, 3 turmas de segundo e 2 turmas de terceiro ano. Depois tem mais, além dos 150, são mais 23 jovens que estão em estágio, né? Que ao final do curso médio e técnico também eles vão para entidades ali para fazer estágios de 400 horas, né? Então os municípios da região aqui, bom, Caxias do Sul tem quase 50% dos jovens aqui de Caxias do Sul. E da região temos lá São José dos Ausentes, São Francisco de Paula, Bento, Garibaldi, Flores da Cunha, Farroupilha, depois para baixo tem Brochir, Vale Real, São Sebastião do Caí, Feliz, Alto Feliz, 2 Irmãos. Então é uma diversidade de culturas, né, que tem aqui dentro e isso é bom, né, porque nas semanas que eles estão aqui, além das aulas, esse contato entre eles, né. Então nós temos a gurizada que brinca, né, tem os caras que falam em italiano e o pessoal que fala em alemão. E estão tentando se entender aí, né? Então, o dialeto, né? Então, é muito legal essa troca. E como é que é feita a captação desses jovens, assim, né? Já que aqui é uma escola de ensino médio, até o fundamental, eles não têm contato com a EFACERA. Como é que vocês trazem esse pessoal para cá? A gente faz divulgações, né? Então, em escolas, né? Geralmente em 9º anos, né? Do ensino fundamental. E a gente conta com o apoio de diversas entidades e sindicatos, de EMATERs, de prefeituras, né? Até dos próprios professores também, né? Então é muita gente divulgando, né? Também Facebook, Instagram, jornais, rádios, para poder fazer essa captação de alunos. E também só para a gente compreender, né, que o pessoal vem para a escola, mas também não aprende só, né? A parte prática do campo tem toda uma parte também financeira, né, para o pessoal entender bastante. A gente, dentro das cadeiras do curso técnico, né, a gente tem toda a parte prática na parte de vegetação, parte animal, e a parte de gestão, de cooperativismo. Então, são cadeiras, né, que os jovens têm durante o curso técnico, né, para poder estar tendo todos esses ensinamentos de gestão também. E até ali na parte da pandemia, né, como é que o pessoal lidava com a parte também, além da teórica, da prática, né? Como é que eles enviavam essas atividades, como é que faziam? Isso, dentro de um dos instrumentos pedagógicos da escola, a gente tem a visita às famílias, né? Então a gente faz 2 ou 3 visitas a cada família de estudante por ano. Então o ano passado, quando estava nessa parte aí de atividades via e-mail, a gente começou ali em maio, começou a visitar essas famílias, a primeira visita, né? Então isso acabou aproximando também, né, a escola das famílias novamente, e a gente pôde ver o que eles estavam colocando em prática, porque a prática deles, grande parte, por isso que eles têm a propriedade, é colocar em prática na propriedade. Então a gente pôde estar observando, no caso, né, essas práticas lá na propriedade em loco, né? Isso aí, então só para a gente já ir finalizando aí a nossa conversa, né, Israel? E aí a respeito está voltando tudo ao normal, se tornando tudo mais tranquilo? A gente tá tentando retornar, né? Hoje a nossa alternância ela não se dá ainda de 15 em 15 dias, né? Para poder atender todos os jovens a gente está fazendo de 21 em 21 dias, né? Mas a gente tem atividades também que vão para casa, então para compensar essa carga horária toda, mas a gente está conseguindo atender todos os jovens aqui presencialmente. A cada 21 dias eles estão aqui na escola. Então, era uma pedida dos jovens já antes, né? Mas devido a toda essa questão de pandemia, não deu, mas agora estamos conseguindo atender e atender bem legal e tá fluindo bem. Assim, o ano dá para se dizer que é um ano que não vai ser tão perdido quanto o ano passado, né? Então, professor, a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito da parte prática, né? Você é o que faz os alunos pegarem na massa, né, como a gente diz aqui. Como é que funciona essa parte ali deles trabalharem aqui na estufa e também na parte aqui fora também lidando com os alimentos? Certo. Eu trabalho em conjunto com toda a área técnica da escola, né? Então existem mais 2 colegas que são engenheiras agrônomas também. E o que a gente faz? A gente trabalha em sala de aula a parte teórica, então todo esse conhecimento, embasamento teórico, para depois a gente vir aqui na área externa e aplicar, né? Então a gente faz teste de culturas, diferentes tipos de plantios com a mesma cultura, a gente modifica espaçamento,
questão de coberturas, o chamado mulching, que a gente usa de cobertura de solo, testa vários tipos de mulching, até para ver como é que essa cultura ela se comporta, né, com essa diferente cobertura de solo, porque nesse momento tu tá mexendo com umidade, controlando a umidade de maneiras diferentes, e a própria insolação, né, então tu vai fazendo controles. Dentro da estufa já é um ambiente protegido, né, então lá a gente também testa culturas, testa coberturas de solo também, sistema de irrigação, então é um sistema por gotejamento, evitar molhar as folhas da cultura que está ali implantada, evitando doenças também. A escola ela tem um viés agroecológico, então a gente procura não utilizar químicos aqui dentro. Aí vocês podem me perguntar, mas não utilizando os químicos, vocês não formaram técnicos sem conhecimento nessa área de químicos? Não, eles vão ter um local para a gente falar dessa questão do químico, a gente leva eles fazerem visitas técnicas, mostra como funcionam esses produtos, mostra princípio ativo de produto, então eles vão aprender a manusear também, até porque eles têm que aprender a manusear, tem que ter a noção de que é algo que não pode ser manuseado de qualquer maneira, tem que utilizar EPI, então toda essa proteção que eles têm que utilizar também. E só para a gente também ter uma ideia dessa parte, né? Você até falou da parte prática da estufa e de tudo mais. Falar dessas épocas do ano, né? De safra e tudo mais. Vocês também lidam com isso para ensinar como é que tem que ser plantado dependendo da época do ano? Sim, tem toda a questão da época de plantio de cada cultura, né? Então a gente também. Eles vão plantar a cebola no período do plantio da cebola, período do plantio do alho também, tá? Tem todas as datas, eles vão aprendendo também isso com o tempo. Cultura de época, né? Eles sabem que se eles plantarem fora daquela época da cultura, ela não vai se desenvolver corretamente, ou nem vai vingar, ou nem germina muitas vezes a semente, né? Então eles têm toda essa noção também, embasamento. E a gente também tem essa parte tecnológica, né? Além deles lidar com o campo, vocês também ensinam essa parte de GPS, de rastreamento. Como é que é isso que vocês vêm trabalhando com os estudantes? Isso, a gente tem uma matéria chamada Tecnologias Aplicadas à Agricultura. Tá? Nessas tecnologias aplicadas, eles veem toda a questão de construções rurais, então eles vão ter toda a parte construtiva, ter noções. Eles têm a questão também da mecanização, então pulverização, velocidade de aplicação, volume de cauda na área a ser pulverizada. Então eles veem a regulagem também, eles veem motores, trabalha essa parte de motores com ele, então a gente desmonta o motor, faz a montagem de novo, vê peças, o que tem a manutenção, como ela tem que ser a manutenção diária, os cuidados com o trator, os cuidados com a segurança em cima de um trator também, que é uma causa de muitas mortes na agricultura, o uso às vezes indevido dessas máquinas. Tem a questão de topografia também, então eles têm essa noção com o GPS de mão, a gente faz alguns pontos para eles delimitarem uma área ou medir uma área para saber quantas vezes semente tem que ser utilizada no plantio. Nivelar, então a gente utiliza níveis, a gente tem um nível óptico na escola, então eles fazem essas leituras de nível, até para poder fazer um patamar, alguma coisa, eles têm que ter essas leituras de nível. E um pouquinho de topografia, um básico de topografia. E além dessa parte, né, também que lida bastante com a agricultura aqui fora, nas estufas, essa parte dos equipamentos, tem outros produtos, né, que eles desenvolvem, como sucos, isso? Isso, nós temos a questão de uma matéria que é de agroindústria, tá? Então, eles fazem produtos agroindustrializados. Muitas vezes eles trazem esse conhecimento lá de casa. Tem aquele que faz salame, tem aquele que faz copa, tem o que faz as chimias, os embutidos, então a gente faz também isso aqui na escola. A gente produz iogurte, faz um queijo, faz um embutido, então tem uma aula que a gente, claro, estou com todo embasamento teórico antes, né? Faz todo embasamento, até porque eles têm que misturar produtos quando vai gerar um outro produto, tem que saber calor, medir pH, então eles têm que ter todo esse conhecimento, até porque tu vai fazer uma geleia, se não ter o pH correto, ela não forma o ponto de geleia. Então a gente tem equipamentos na escola para isso e trabalha com eles também toda essa parte aqui dentro.
Então meio que também tem uma parceria, né, entre o pessoal, já que um traz um ensinamento de casa do outro, então meio que também tem uma comunidade bastante criada aqui na escola. Isso, até porque tem receitas, né? Cada um tem a sua receita. Eu tenho uma receita básica que eu passo para eles, mas muitas vezes eles trazem algo que é colocado nessa receita que vai dar um gostinho um pouco diferente, o gosto lá da avó, lá de antigamente. Então a gente também vai trazendo de volta, né, esses costumes lá da época, né? Traz esse lado mais histórico. Isso, né, a parte histórica. Ali a gente até, eu esqueci de comentar, a gente produz licores também. Então, e cada ano é um licor diferente, porque a gente divide ele em grupos e cada grupinho vai inventar um licor. Claro, tem um princípio para fazer esse licor, né? Mas eles vão escolher a fruta que vão utilizar e o que eles querem produzir ali. Professor Marcelo, se puder explicar um pouquinho a respeito dessa parte aí também, da pecuária, como é que vocês ensinam os alunos aqui na EFASERRA? Certo, a gente tem então essa parte animal que ela é abordada também nos conteúdos aqui da EFASERRA. Então nós temos uma médica veterinária, que ela ministra essa parte então da área animal. E como a gente é uma escola de grande abrangência, são mais de 20 municípios que vêm esses estudantes, tem estudantes da pecuária, tem estudantes então de outras produções animais, né? Então o que a gente faz? Como a gente tem uma área aqui meio restrita dentro da escola, a gente não tem como ter grandes animais aqui, né? Até porque não teria como alimentá-los, né? A gente procura fazer essas práticas nas propriedades dos alunos ou de colaboradores da escola, né? Então a gente desloca o pessoal para lá e vai fazer essas práticas. Então aqui na escola eles vêem toda a parte teórica, então, de como lidar com o animal, a parte dos ruminantes, então, que é uma parte bastante do campo, a questão do campo, a produção de bovinos, produção leiteira. Então eles têm que conhecer bem esse tipo de animal. E aí eles vão fazendo aí as práticas fora da escola, né? Casqueamento, olhar algum problema que o animal tem, a questão da dentição também dos animais. Então a prof ela faz toda essa explicação para eles. E só para a gente também entender, né, nessa época de pandemia, como é que foi trabalhado isso? Vocês conseguiram deslocar bastante alunos para lá, para fazer essa parte prática? Isso, conforme o ano que eles estão aqui dentro, né, que tem todo um andar também dessa parte da matéria aí, eles vão estudando certas áreas, né? Aí a gente desloca eles para a propriedade de um estudante. Tem um que tem ovinos. Então vamos lá e vamos ver a questão das ovelhas, os problemas que ela pode ter, como fazer as lidas do dia a dia, né? Então pega o pessoal de lá, equipamento, a gente às vezes consegue, se precisar um equipamento emprestado, leva, fazer toque nos animais também, eles fazem essa parte aí, ver pega lá uma vaca, se ela está em gestação ou não. Então tudo na produção, lá na área do estudante mesmo. E o ensinamento independe, né? Se ele estiver no terceiro, no segundo ou no primeiro ano, eles aprendem as mesmas coisas? Em etapas ainda. Primeiro ano vai ver uma parte. Segundo ano, o complemento dessa e o terceiro. Então vai seguindo tipo um cronograma, né? Não vai ver sempre a mesma coisa, vai sempre mudando e seguindo o cronograma. Vai sempre avançando, né? Então tá, viu, professora Letícia? A gente vai conversar um pouquinho a respeito ali da parte pedagógica, né? Como é que é feita aqui na EFASERRA, mas primeiramente, né, fazer um panorama histórico para a gente conversar a respeito de como é que surgiu essa metodologia que foi trazida aqui para a EFASERRA, aqui na Serra Gaúcha, né? Então, se puder contar um pouquinho como é que surgiu isso, foi aqui no Brasil, foi fora, como é que teve esse início? Então, a pedagogia da alternância, na verdade, ela nasce na França em 1935, quando um pai, né, estava preocupado com a educação do seu filho, que era jovem. Se ele fosse estudar na cidade, né, ele se dedicaria aos estudos, mas ele deixaria a propriedade e o pai ficaria sozinho, né? Se ele ficasse na propriedade, ele ficaria sem escolarização. Então, o pai chamou, né, o jovem e foi até o padre da comunidade e conversou com o padre. Então, o padre propôs que ele, né, o jovem, mais um grupo de amigos, iria frequentar a escolarização e a escola, né, no seminário lá do padre, da igreja, enfim. E aí, dentro dessa metodologia, eles ficariam um período
junto com o padre, aprendendo as aulas teóricas, vivenciando as práticas, e um período eles ficariam em casa, né, com a família, então, vivenciando o trabalho. Essa metodologia, né, essa pedagogia foi difundida por todo o mundo, né, inclusive foi para a Itália, e aí a vertente brasileira é da Itália, né. Então, em 1969, uma comitiva, né, em 68, na verdade, a comitiva da Itália veio para o Brasil, se instalou no Espírito Santo, e aí lá abriram, né, essa nova proposta de escola, voltada a filhos e filhas de agricultores que trabalham com agricultura familiar. E desde 69, então, vem crescendo no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, então, são 4 escolas, né, EFA Serra, aqui na Serra. A mais antiga é a EFA de Santa Cruz do Sul, EFASC, que é de 2009. A EFA Sol, que vem depois da EFA Serra, em 2014. E em 2016, então, a EFA Sul, na região Sul. E também para entender, né, feito esse panorama histórico, compreender essa metodologia de alternância, né, mas começando ali pelas aulas teóricas, como é que funciona? É a mesma coisa que em escola municipal, em escola estadual, como é que são as aulas? Tem história, matemática? Sim, então a nossa escola, ela oferece o ensino médio, né, que é educação básica, né, então todas as crianças e adolescentes têm que concluir a educação básica, eles fazem o ensino médio. E concomitante ao médio, o curso técnico em agropecuária. E as aulas, elas não são como na escola regular, que a gente conhece, né, de hoje em dia, do ensino fundamental, enfim, o médio. Elas acontecem com os conteúdos sempre ligados ao fazer do trabalho agrícola. Então, eles vão falar sobre agricultura, eles vão falar sobre o dia a dia, sobre a realidade que eles têm em casa. Então, todas as matérias, elas vão falar sobre a agricultura e a pecuária. Isso seja história, matemática, isso? Também ligadas, né, a essa temática, né? Vão trazer recortes, né, recortes do conhecimento para serem aplicados, então, nesse fazer agrícola. Exatamente, para entender essa diferença de aula do primeiro, segundo, terceiro ano, quais são as diferenças de metodologia? Na verdade, a metodologia é sempre a mesma, né? Mas dentro da pedagogia da alternância, né, dentro do nosso planejamento, a gente faz uma divisão de temáticas. Então, no primeiro ano, o que a gente vai trabalhar? O eu, a família e a terra. Então, o jovem se conhece a sua família e a sua propriedade. Que é a partir dali que vão surgir, né, outros projetos, vão surgir novos planos. No segundo ano, a gente estuda a comunidade. Então, eu, né, agente de desenvolvimento do meio. Então, não estou sozinho, estou na comunidade. E aí eles fazem levantamento de dados, fazem pesquisas, aplicam ferramentas de diagnóstico para ver o que pode ser feito a partir daquilo que eles enxergam do mundo. E no terceiro ano, então, é o PPJ, que é o Projeto Profissional do Jovem, que é onde eles vão aplicar tudo aquilo que estudaram no primeiro ano, no segundo ano, e aí eles fazem um projeto de intervenção na propriedade ou na comunidade. Então, vamos lá, né, Otávio? Antes de falar da sua entrada aqui na escola, queria ver um pouco da história da tua família também, a respeito do teu pai, da tua mãe, da tua propriedade rural, né, lá em Santa Lúcia do Piaí, onde você mora. Se você puder contar um pouco a respeito disso, da tua família, o que você lidar lá no campo também? Então, a minha família, né, a gente trabalha nós três juntos na agricultura, né, o meu pai, o Antônio, e a minha mãe, a Janete. A gente lida com maçã, né, produção de maçã e produção de caqui. E aí você entrou esse ano, né, para a escola, saindo do ensino fundamental, vindo para o ensino médio aqui na EFA Serra. Como é que foi essa conversa, né, com a tua mãe e com o teu pai para entrar aqui na instituição? Bom, eu fui incentivado, né, por outros amigos meus, né, a vir aqui para a EFA Serra, né, porque aqui a gente tem, além do ensino médio, o técnico em agropecuária. E eu acho que até os meus pais até ficaram mais felizes do que eu, porque com isso eu aprendo, eles têm a prática, né? E eu vou ter o ensino técnico, né?
Eles aprenderam com a vida e eu vou aprender nos cadernos como maneja com as frutas e pomares da nossa propriedade. E o que tu sentiu de diferença, né? Porque tem uma diferença de ensino do fundamental para esse ensino mais técnico aqui na EFASERRA. Qual é a diferença que tu conseguiu perceber, que tu conseguiu aprender também? Bom, eu acho que a maior diferença, né? Principalmente, né, que tem a pedagogia da alternância aqui, né? Uma semana aqui, uma em casa. Aqui, o que diferencia aqui mesmo da escola fundamental que eu estudava antes é que aqui eu posso trazer os problemas da minha propriedade e debater com os professores, né, pedir ajuda e então o ensino ele é mais voltado para o que eu faço, né, não é um ensino tão padrão, ele é mais para o que eu faço e o que eu quero fazer no futuro. Né. E o que tu já conseguiu ajudar teus pais lá no campo com esse ensino que tu está aprendendo aqui? Bom, várias coisas, né, sobre o cultivo da maçã e do caqui, como eu disse, eles têm o ensino da prática, então muitas coisas eles não sabem, né? As coisas mais atualizadas. Então eu levo sobre manejo, poda, o raleio, né? Também, e sobre o uso de alguns agrotóxicos novos, né? Que hoje em dia já a tecnologia avançou muito, né? Comparado à época que o meu pai fez o estudo dele, né? E só para entender, né, porque tem essa parte ali do internato, que tu fica uma semana aqui e tu fica uma semana no campo para trazer tudo que tu aprendeu, né? Só para a gente ver de uma semana, assim, o que você conseguiu já trazer em uma semana lá para o teu pai, o que vocês conseguiram já fazer, assim, de diferente. Bom, assim, uma coisa que a escola propõe também que a gente faça em casa, né? Porque muitas práticas que a gente aprende aqui, a gente não vai conseguir aplicar na propriedade, porque a produção não é a mesma, né? Então, eu tenho uma área experimental separada apenas para minhas experiências da escola, né? E lá é onde eu aplico tudo o que eu aprendo, né? Tudo que eu aprendo porque, por exemplo, um manejo com tomate não pode ser aplicado num manejo com maçã, né? Então, lá eu planto o que eu preciso e eu faço o manejo lá, né? Também aprendemos a fazer uma composteira, que eu já fiz. Aprendemos a fazer biofertilizante, né? Então tudo eu vou aplicando naquela área experimental. E só para você ter uma ideia também que tu conseguiu aprender com teus colegas também, né? Que trazem outras experiências das suas famílias. Bom, a gente conversa muito, né? A gente acaba criando uma amizade, né? E é muito interessante ver o manejo, né? Diferente em cada região, né? Tem um manejo diferente, né? Então é muito interessante aprender o que eu faço aqui é diferente do que eles fazem em outras cidades, né? Então tá, Giovana, conversar um pouquinho aí, né, da sua entrada aqui na EFASERRA, nesse ensino médio, mas antes também falar um pouco a respeito da história da tua família, onde que você mora, o que você cultiva, né? Então contar um pouco essa tua parte familiar. Meu nome é Giovana, eu moro em Lajeado Grande, São Francisco de Paula, e a gente produz queijo. A minha família já mora lá há bastante tempo e é uma coisa bem da nossa cultura familiar, a produção do queijo. E como é que teve essa ideia de você entrar aqui na EFASERRA, vir lá de Lajeado Grande para cá? Como é que foi trabalhado isso junto com a família? Bom, eu sempre desde pequena quis ingressar na EFA, porque sempre foi um sonho meu poder passar isso para o meu futuro, né? Porque a gente, como jovem rural, a gente precisa com certeza desse apoio e desse apoio mesmo que a EFA nos dá. Então, quando foi ano passado, eu me inscrevi, ingressei na EFA com todo o apoio da minha família, consegui toda a papelada e ingressei. Para mim está sendo incrível a minha experiência. E isso foi uma conversa com tua mãe, com teu avô? Como é que vocês fizeram isso? Foi uma conversa bem família mesmo, sabe? A gente sentou todo mundo, viu como é que ia ser, até pro meu avô aprovar a ideia, né, de me trazer para cá e eu poder aplicar o conhecimento lá nas terras dele também, né? E o que tu sentiu de diferença, assim, pro ensino fundamental quando entrou aqui na EFASERRA? Sem dúvidas, é uma mudança gigante, porque como eu disse, a EFA, ela te dá um apoio imenso. Desde tu precisar de qualquer coisinha, se tu for lá e pedir para um professor, ele vai te dar todo o apoio que tu precisar. Então, assim, olha, desde a primeira semana que eu ingressei, que eu já tinha algumas dúvidas em mente, eu vim, tirei todas as dúvidas e já fui para casa com nova experiência, com novas coisas que eu podia aplicar na minha produção. Claro, é teu primeiro ano aqui, né, na escola. O que tu já conseguiu trazer daqui, levar lá para tua propriedade? Sem dúvidas, a área experimental, né, que para mim, como eu sou da cultura do queijo, ali do leite, essa parte da agricultura eu não tinha tanto, né, no meu dia a dia. E então, com a área experimental que a gente tem lá em casa, eu consigo botar em prática
como várias culturas que eu ainda não conhecia, né, hortaliças, realizamos biofertilizantes também, composteira, e para mim isso tá me adicionando muito, assim, sabe? Eu sei que no meu futuro isso vai fazer muita diferença. E como é que foi tu entrar aqui para a EFASERRA? Como é que foi essa conversa com a família? Como é que vocês também tiveram essa ideia? Certamente foi muito diferente, né? Eu entrei aqui por causa de recomendação e ao mesmo tempo eu já sabia, dá para se dizer. É a estudante Milena Ellen Motter Ues, né? Segundo ano da EFASERRA. Ela é uma conhecida lá da comunidade e tal, um amigo dela. E a gente sempre trocou ideia, né? Trocou algumas ideias de como seria. E ano passado foi o primeiro ano dela na escola, ela entrou. A gente ainda não se falou o que ela tá achando e tal. Mas mesmo assim, meu pai e minha mãe tiveram a ideia de me colocar aqui. E eu sempre gostei do que eu faço. E acho que desde que eu entrei aqui, estou aprendendo muita coisa. A gente já trabalhou com biofertilizantes, que já foi pedido para fazer composteira, plantação de hortaliças e por aí vai. E o que tu aprendeu que antes tu não conhecia aqui com os outros colegas, com os professores? Muita coisa, porque trocando ideia com os colegas tu consegue ter uma noção de com o que eles trabalham, quais ferramentas eles usam no trabalho, a produção deles, a diferença de quantidade de hectares, né, que normalmente por aqui sempre é dividido por colônias, 25, 30, bem no máximo assim 40 hectares. E acho que o aprendizado é grande, realmente é de dar muito valor. E ali futuramente tu que vai herdar toda aquela propriedade rural, como é que também você acredita que esse ensinamento aqui na EFASERRA vai te ajudar nesse futuro? Sem dúvidas vai me trazer muito conhecimento. Esse é o meu primeiro ano, então ainda é meio cedo para falar. Mas acho que nesses 3 anos eu consegui aprender muita coisa. E espero trazer isso para casa e conseguir melhorar o futuro da minha família e o meu. Então agradecemos ao pessoal aqui da EFASERRA por essa oportunidade de conhecer a instituição, conhecer o dia a dia do jovem no campo, né? Também para celebrar essa semana onde se comemora o Dia do Colono e do Motorista. Então espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco do cotidiano aqui da instituição. E é claro, parabéns a todos os colonos e motoristas, e a gente segue aí com materiais especiais a respeito dessa data comemorativa, então vocês continuam acompanhando os conteúdos especiais aqui na tua Rádio São Francisco.